Oi meninas, boa tarde, graça e paz a vocês. Tô aqui mais um dia com vocês, antes até do que eu esperava. E hoje eu vim aqui, não vim compartilhar uma palavra com vocês, eu vim aqui para falar, para testemunhar sobre o amor de Deus. Até porque eu ando sendo chamada para fazer isso. Dar o testemunho é sempre eu não me sinto pronta, Mas meio que quem tá na caminhada há um bom tempo sabe que às vezes chega uma hora que não dá, você tem que falar. Porque é muito importante hoje, no mundo que a gente vive, testemunhar o amor de Deus. Não que antes não fosse, mas hoje especialmente, esse testemunho que você, tenho certeza que você tem um testemunho para dar, você precisa dar. Por quê? Porque as pessoas esperam testemunhos grandiosos demais para se testemunhar. Ai, eu tava lá no hospital e foi um milagre. Não, não precisa ter um tão grandioso desse. Porque Deus faz milagres todos os dias na vida da gente. Todos os dias. E você tem sim alguma coisa para testemunhar. E não tem coisa melhor do que testemunhar o amor de Deus. Você vê Jesus, os grandes sermões que ele fazia era testemunho do amor do Pai. Ele ensinava o caminho, que o único caminho é Cristo, e ele testemunhava esse amor. Meninas, eu vou começar assim, vou tentar ser mais rápida, porque senão daria um livro para me contar para vocês de todo esse amor, né? Mas por enquanto vou tentar ser breve. No ano de 2014, eu sempre, no final do ano, não sei se vocês também fazem isso, sempre no dia 31, eu pegava um caderninho e escrevia o que eu tinha de propósito para o próximo ano. Então isso eu fiz em dezembro de 2013. Peguei um caderninho, uma agenda e fui lá. E na hora que eu sentei, não saía, eu sempre escrevia, fazer uma viagem tal, emagrecer, ganhar, sempre, né? Sempre cheia assim de propósito, abrir um negócio, fazer isso, fazer aquilo, tá. E nesse ano, especialmente, 2013, não vinha nada assim. Eu falava, nossa, meu Deus, como assim, né? Eu pensava, eu sempre fui uma pessoa que acreditei em Deus, eu sou de berço católico, sempre frequentei, mas já fazia, depois que eu me casei, eu fui morar junto com 19 anos, tive meu primeiro filho com 21, me casei com 22. Então, depois assim, eu meio que não ia muito na missa, eu ia mais em muito pouco, essa é a verdade. Na verdade, eu rompi com Deus. Então isso preciso alertar vocês até, porque a gente se rompe e nem sabe por quê. Mas quando meu pai faleceu, que faz 11 anos que meu pai faleceu já, e no dia 13 de abril, e eu me lembro que naquele dia eu rompi, eu falei, não, agora chega. É brincadeira, meu pai, nossa, tão novo, 51 anos. Eu fiquei assim, meus filhos eram muito grudados no meu pai, foi uma forma muito estranha, que aconteceu tudo, né? Aconteceu coisas em casa muito estranhas antes disso mesmo, mas isso fica para uma outra hora. E ali eu rompi. Daí vim caminhando, tomei a forma, saí, bebi, fiz tudo que eu tive vontade, errei muito. Acertei muito, errei muito, acertei pouco, eu acho. Mas nesse ano especial, de 2013 para 2014, eu ia fazer uma viagem grande em família no dia 2, no dia 3 de janeiro, dia 2 de janeiro, e acabamos não viajando no fim de ano, passamos em casa mesmo. E daí eu peguei, a única coisa que eu escrevi foi assim, voltar para Deus. Como assim voltar para Deus? Eu tava cansada dessas teorias mundanas, de positivismo, blá. Não, tô falando que isso não é válido, tá? Tô falando que só isso não é uma religião. Isso é uma filosofia de vida. E eu tava meio cansada, tava meio eu tava querendo, eu falei, gente, eu tenho saudade. Daí eu falei, putz, eu tenho saudade de Deus.
mas é da comunhão com Deus. Porque eu orava, eu falava, né, antes de dormir, Senhor, não tava adiantando. Eu falei, não, vou fazer de propósito. Daí fui viajar. Quando eu voltei da viagem, foi próximo já do carnaval. E foi uma viagem magnífica, em família, eu, meus filhos e meu marido. Foi assim, nossa, uma viagem, não tenho como agradecer a Deus. Foi ótima. Uma viagem santa, uma viagem pura mesmo. E daí, em fevereiro, começou a quaresma. Eu achei a melhor forma de voltar. Falei, bom, vou começar do jeito que eu sei, seguindo tudo certinho. Comecei na quarta-feira de cinzas e fiz todo um procedimento das cinzas, que é a cinza, quarta-feira de cinza, para quem não sabe, nunca na minha religião, né? Você recebe a cinza, que é uma forma de você se arrepender. São 40 dias de arrependimento, de você voltar para Deus, ou se arrepender dos seus pecados e voltar. O Pai te dando uma chance. A cinza simboliza do pó eu vim, do pó eu voltarei, simboliza o arrependimento. Você viu no Antigo Testamento as pessoas jogavam cinza na cabeça, se vestiam de saco. Então é esse só, que é o simbolismo, é voltar, se arrepender, fazer jejum, conversão até Deus, tá? E resolvi fazer, comecei até na sexta-feira aí na procissão, das 5 da manhã. E com essa, meio de carona, também o meu marido voltou. É lógico que ele não fez tudo isso, ele não foi na procissão, mas começamos aí na missa todos os domingos. E ele também, com a graça de Deus, recebeu até as cinzas. E nessa ânsia de voltar para Deus, no dia 12 de abril de 2014, meu marido saiu de manhã, foi embora, foi trabalhar. Ele foi numa aeronave, né? Iria voltar no outro dia. E eu tinha prova quarta-feira, eu tava fazendo uma faculdade, que eu não terminei. E daí eu tava meio angustiada, tava com a alma angustiada. E daí eu pensei, meu Deus, por que será que eu tô desse jeito, né? E eu não sei te explicar, eu tava com aquela angústia, e eu fui dormir super cedo, que é uma coisa que eu não faço, assim, em tempos normais. Quando foi 7 horas eu tava deitada e eu tava pensando assim, eu pensei que todo esse nervoso era por causa de uma prova muito grande que eu tinha. De anatomia, era difícil. E eu lembro só de eu ir dormir assim, pensando assim, tomara que não tenha quarta. Tomara que não tenha quarta. Eu pensava assim, podia pular, podia acordar e fosse quinta e a quarta não existisse. Mas isso por causa da prova. Daí quando foi umas 10 horas, 9 e pouquinho, 10 horas da noite, eu acordei, que eu tirei um cochilo, né? E peguei meu celular, vi que eu tinha falado com meu marido de uma vez, era umas 7 horas da noite, antes de eu dormir. Daí vi que não tinha nada, ninguém ligou, ele tava terminando a bateria dele, daí mandei uma mensagem, que eu fiquei com medo dele ficar sem bateria até no caminho. E escrevi assim, eu te amo, e mandei a selfie que a gente tirou num casamento, que foi num sábado. E daí no outro dia de manhã eu acordei, passei muito mal. Mas o que você passou mal? Não sei, eu só achava que era nervoso. Passei mal. Daí comecei a estudar e quando foi 11 e pouco, chegou a notícia, aconteceu tudo o que aconteceu. E daquele momento em diante eu pensei, eu não sei muito o que eu pensei, vou falar a verdade, porque eu esqueci praticamente, meio que apagou da memória. Eu tenho poucas lembranças. As lembranças que eu tenho era mais ou menos assim, eu não tô acreditando, parecia que era mentira. É isso que acontece. É mentira. Não é possível. Não é possível você não conseguir falar pra pessoa tchau. Não é possível você não conseguir xingar a pessoa, se for o caso. Mas não é possível. Mas é possível. E começou. E naquele momento, apesar de ter muita gente falando muita coisa, eu não lembro de nada. A única coisa que eu lembro é que eu pensava assim, eu não posso romper com Deus. Eu não posso romper com Deus. E eu não rompi. E Deus me mandou assim anjos maravilhosos assim para me ajudar.
nessa caminhada como manda o tempo todo. E comecei a ver. E daí é lógico, os primeiros dias vocês imaginam, né? É uma coisa assim, você vai cair a sua ficha mais ou menos com uns 10, 15 dias. E daí você fala, como e agora? Eu tenho 3 filhos que dependem de mim. O que eu posso falar? Eu tenho muita mais coisa pra falar, gente. Já vi que deu 10 minutos de vídeo, eu nem comecei a falar, então eu vou fazer em mais vezes, eu vou dando mais testemunho pra você do que aconteceu. Mas o que eu posso falar disso tudo? Não rompa com Deus. Qualquer que seja a sua situação que você tem passado, qualquer que seja, de dor, de luto, de problema financeiro, emocional, sentimental, não sei, Deus sabe o que você está passando, mas não rompa com Ele. Porque a palavra de Deus nos diz que os justos verão a Deus. A palavra de Deus também nos diz que nós vamos, quem vai plantando com choro, vai colher com alegria. Então creiam nessa palavra. O que eu posso dizer para vocês é que eu tenho todos os dias um renovo de Deus. Mas tão forte que eu não posso não acreditar. Não tem como, não dá. E quando eu rompi lá atrás, quando meu pai faleceu, eu tive a experiência de romper. E agora eu tenho a experiência de não romper. E eu posso te dizer uma coisa para vocês. Todo o tempo que a gente passa rompido com Deus, a gente perdeu esse tempo. Não volta mais. É lógico que hoje eu entendo que com certeza o propósito na minha vida era pra... Deus é tão bom que Ele fez tudo. Ele fez primeiro o meu pai, né, voltar. E eu tive essa sensação, mas eu tinha o meu marido do meu lado, que ficava ali. Peraí, não deixava eu fazer tanta coisa louca igual eu achava, que eu tava rompida, né? E agora eu não teria. E daí quem queria falar pra mim? Eu sou meio teimosa, meio brigona, assim. Quero fazer as coisas do meu jeito. E então ele me deu até isso. Ele falou não. E eu vejo carinho, cuidado. Eu sinto. E já aconteceu várias coisas, mais assim, coisas maravilhosas. Gente, eu sou católica, mas eu sou assim, não é assim a religião que eu tô falando que eu levanto. Eu tenho mas muitas amigas evangélicas. Eu frequento sim a comunidade evangélica. Eu não tenho nenhum tipo de discriminação. Eu respeito todas as religiões. E eu acho que todas têm um propósito na vida da gente. Todas nos levam a um único caminho, que é Deus. Não se esqueçam disso. Não rompam com Deus. No lugar que vocês estiverem, na fé que vocês quiserem ter. Porque eu não te convenço de nada. A única pessoa que vai te convencer é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Nem ninguém, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum rabino, nenhum mestre, nada. O Espírito Santo de Deus te convence. Só não rompa com Deus. Por mais que você esteja magoada, por mais que você esteja sem esperança nenhuma, não rompa com Deus. Muitas vezes a minha oração para Deus era só assim: Senhor, eu não sei o que eu vou ter que fazer. Eu não sei por que eu tô passando por isso. Senhor, dói muito, mas dói muito, Senhor. Então só me ajude a passar por isso. Mas isso foi muitas vezes a minha oração. Meses. Só me ajude a passar por isso. Então façam isso também. E outras vezes eu vou contando mais um pouquinho como é o trabalhar de Deus na minha vida, que eu tenho certeza que Ele vai fazer milagres na tua vida. Esses milagrezinhos que não são de proporção enormes aos olhos humanos, mas pra gente é proporção muito enorme, que você já consegue imaginar o caminho. Você fala: meu Deus, muito obrigado. Tá bom, meninas? Então a paz a vocês,
Um feliz Dia das Mães para todas as mamães, essas guerreiras aí, que a gente batalha para criar os filhos, para colocar eles no caminho do Senhor. E também, para quem não tem mãe, não se esqueçam. A mãe, por mais que ela já tenha voltado, ela nunca nos abandona. Então feche os olhos, faça uma oração para sua mãe. Eu tenho certeza que Deus vai te dar o conforto necessário. Ok? A paz a vocês. Que Deus abençoe as mães desse mundo todo. E que Deus abençoe a cada uma de vocês.